Camoto, ainda nesse assunto, Petrobras, o presidente Lula deu uma entrevista ao SBT e ele falou sobre a Petrobras, que não tem que pensar só nos acionistas, mas também nos brasileiros. Essa entrevista que ele deu ao SBT, ele citou a perda de 50 bilhões no valor de mercado da estatal, depois de a Petrobras reduzir o pagamento de dividendos para os acionistas. Ele questionou se houve intervenção no governo nessa decisão. O apresentador do SBT, César Filho, fez essa pergunta. Aí o Lula disse que a Petrobras não tem que pensar somente nos acionistas, mas sobretudo nos brasileiros. Abre aspas. É muito engraçado, às vezes eu vejo notícias assim: Petrobras cresce 30%, Petrobras bate recorde de produção de gasolina, Petrobras bateu recorde de exportação de petróleo, Petrobras bateu recorde de arrecadação, e a gente não ganha nada com isso. Fecha aspas para o que disse o presidente Lula. Ele falou que tem que pensar o investimento em 200 milhões de brasileiros que são donos ou sócios dessa empresa. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de dividendos, querer distribuir 80 bilhões e 40 bilhões a mais que poderiam ter sido colocados para investimento, fazer mais pesquisa, mais navio, mais sonda. Não foi feito. Segundo o presidente Lula, também houve uma conversa séria entre o governo e a direção da Petrobras sobre os rumos da estatal. Ele disse que tem compromisso com o povo brasileiro de reduzir o preço do combustível, da gasolina, do gás de cozinha e do óleo. A gente não tem por que ter preço equiparado a preço internacional, porque somos autossuficientes na prospecção de petróleo. Sakamoto. Ai, eu não gostei. Eu não gostei desse discurso, não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Lula tá jogando para a plateia, tá fazendo um discurso tipo esse exaltado. Mas vamos agora os dados. O legal é que é o seguinte, gente, todo mundo sabe. Ai, meu Deus, Sakamoto é de esquerda, não diga, né? Então, a crítica é à esquerda, sabe? Então, vocês imaginam que é uma crítica à esquerda. Por quê? Porque eu acho que, claro, tem muito chororô no mercado, tem muita especulação, tem muita gente que está entupindo as narinas de dinheiro, para não dizer outra coisa. Então, o pessoal, na verdade, vai, joga mesmo. O valor de mercado da Petrobras agora está maior do que em boa parte do governo Bolsonaro. Então, lidem, tipo, sabe, tem uma parte tem um chororô da Faria Lima também, que, pelo amor de Deus, e aí, é claro, tem muita gente que reclama, etc e tal. Aliás, eu sou super defensor, sempre fui, de que todo mundo, na verdade, que cobre economia, seja jornalista, etc. e tal, coloque um disclaimer embaixo da matéria dizendo que você tem ações da Petrobras ao falar da Petrobras. Ia ser muito bom, né? Fica a dica. Agora, dito isso, tem um ponto que é o seguinte. Por um lado, a Petrobras, existe toda uma demanda e uma parte do PT reclama, uma parte dos petistas, da população, todo mundo reclama que o preço do petróleo é muito grande e o Brasil produz petróleo. O Brasil produz muito petróleo. Ah, mas o Brasil não refina petróleo. E essa é aquela discussão que eu falei. Você não refina petróleo, então tem que comprar petróleo refinado, né? E é mais caro. Exporta petróleo bruto, volta petróleo refinado, e aí, quando volta, vai ter que pagar valor de mercado, então é por isso que tem que ficar cobrando aqui dentro do valor de mercado. Para além de investir em refinaria, que o pessoal também reclama, é uma bobagem, né? O pessoal da Faria Lima, o pessoal ganha dinheiro com importação de petróleo. Tem uma questão que é o seguinte: se a Petrobras quiser reduzir o preço do petróleo, pô, compra essa briga, né? Compra essa briga. Ah, não pode, compra essa briga, né? E a Dilma tentou aqui e ali segurar o preço do petróleo, tá, mas dá para reduzir mais? O Lula falou: não, tem que reduzir porque o povo não aguenta. Tá, mas então reduz mais. Porque aquela promessa lá atrás de que ia criar um novo sistema, que era desconectado do preço internacional, blá, 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 gerou um efeito muito pequeno comparativamente falando. Então vai, toma coragem e reduz o preço. E aí o pessoal, é claro, vai ter um impacto, mas vai ter um benefício junto à qualidade de vida da população. Ponto um. Ponto dois é que é o seguinte: quando fala, a população não ganha dinheiro com o dinheiro que vem da Petrobras, ganha. Também que é o seguinte: se por um lado a Petrobras ficar pensando, não, vou cobrar combustível caro, vou cobrar combustível no mercado, esse dinheiro, esses 80 bilhões, 40 bilhões, parte significativa vai para o caixa do governo, que é o principal acionista. Para quê? Para tudo, desde pagar juros de dívida até pagar Bolsa Família, o que o governo quiser fazer. Então, vocês entenderam o ponto? O governo pode abaixar, como ele é o principal acionista, pode abaixar o preço do petróleo, dos combustíveis, vai ter um impacto político, econômico, etc. e tal, mas ele pode lidar com isso com promessa de campanha. Por outro lado, o governo, quando está cobrando caro, ele também embolsa.
esse dinheiro vai para o caixa do governo. Não é que esse dinheiro vai para. O principal acionista se chama governo. Então, vocês estão entendendo? Quando fala, não, porque aí os grandes bilionários recebem, recebe, mas o governo também. Então, esse é um ponto. O que que o governo quer com a Petrobras? O governo quer o quê? Normalmente é um ponto de equilíbrio entre um preço decente de combustível e dinheiro suficiente para pagar as contas também, porque entra dinheiro em caixa. O problema é que não adianta nessa. É uma decisão que o governo Lula tem que tomar e depois comunicar para a população de uma forma firme, sem briga, sem tumulto, sem bate-boca, sem brigas entre Alexandre Silveira, Rui Costa, Prates e todo mundo. Tem que ser uma conversa, tem que ser uma política de combustíveis para o país, em que os ministérios tenham alinhado, estejam alinhados com o Palácio Planalto, com a Casa Civil, com a Minas Energia, com a Petrobras, com todo mundo e esteja muito claro e transparente. O grande problema não é a Petrobras ter uma política A, B ou C, mas ela a política ser transparente no final das contas. E o que a gente tem visto, na verdade, é bateção de cabeça de acordo com necessidade, e não necessariamente uma política que privilegia a qualidade de vida. Por onde? Pelo preço do combustível ou pelo dinheiro que entra? Eu acho que a questão do preço do combustível teria que ser um pouco mais bem olhada, porque está muito caro. E combustível encarece todo o resto, né? Agora, é briga política e o governo parece não querer comprar uma agora.